Sabe aquela sensação no futebol que o time vai ser campeão? Que tudo conspira a favor do time para o time ser campeão? Então, basicamente foi essa conversa que o Ego teve com o Izag, e o termo Deus está ligado justamente a isso, a essa ideia de que o time tem aquela sorte de campeão, e eu acredito que isso pode ser sim a próxima evolução do Izag. O Izag, que agora está naquela prateleira de gênio e aprendiz talentoso, pode ascender a uma prateleira a mais, que é a prateleira de Deus. Só que essa prateleira provavelmente tem camaradas como Loki, como talvez até mesmo o próprio Hugo, ou até outros jogadores que nós vamos encontrar nessa Copa do Mundo Sub-20 e até mesmo mais pra frente na obra, nas ligas profissionais, né, no cenário profissional do futebol. Mas calma, rapaziada, porque a conversa do Izag com o Ego teve um tom até interessante. Fiquei surpreso porque eu achei que o Izag ia responder de forma diferente, mas nós temos até mesmo um pouquinho, talvez, do que foi o Ego como jogador de futebol. Pelo menos o momento ápice do Ego como jogador de futebol. Vamos lá, rapaziada, vamos para esses spoilers que o Ego acaba levando o Izag pro terraço ali do Blue Lock, e esse terraço é um lugar onde aparentemente é só em casos de emergência para ser utilizado, tá? O Izag ele fica surpreso que o lugar é grande, tem uma vista bonita, mas o Ego já pede pro Izag não meio que ficar ali animadinho, porque não é para ser utilizado, é um lugar só para emergência. E certamente o Ego ele quer saber um pouquinho mais do que o Izag ele pretendeu fazer ali com a jogada dele. Só que nós temos essa conversa indo ali para um lugar bem interessante, que é essa ideia de gênio e aprendiz talentoso. Até mesmo os momentos que o Izag viu ali naquela coletânea de vídeos que o Jinpachi Ego cedeu para ele estudar, para ele treinar para essa competição atual. Tudo isso, o Jinpachi Ego, ele entende que não é uma maneira do Izag confrontar ele, afrontar as ideias dele, não, mas é ir além das ideias dele. Muito do jeito que a gente tá vendo já no Blue Lock, né, que é justamente isso que acontece na obra. É o Jinpachi Ego dar ali ferramentas para os jogadores conseguirem fazer isso, conseguirem ir além, conseguirem ampliar os horizontes que eles têm ali atualmente, e eles têm total liberdade para fazer isso. Só que uma coisa que o Ego ele fala é justamente essa questão que, olha, você teve esse cenário na Nigéria, você teve esse cenário agora contra a Nigéria, mas será que você vai ter esse cenário sempre? Como é que você pretende fazer isso dar certo, isso continuar? É bem interessante essa conversa, é bem interessante esse dilema, porque nós temos ali o Izag, ele fala algo de tipo assim, ó, eu consegui ali, em alguns momentos, superar Loki, Lorenzo, Kaiser, e isso de fato aconteceu. E isso de fato o Izag ele criou cenários, ou existiu cenários, onde o Izag conseguiu superar esses camaradas. Só que tem algumas probabilidades, como por exemplo, superar o Noel Noah, em questão meio que de habilidade física, que ele pode nascer milhões e milhões de vezes, que a chance disso acontecer, dele conseguir superar o Noel Noah, é 100% impossível. O que ele quer dizer? Que existem cenários que o Izag de fato ele não vai conseguir superar, e tá tudo bem. Só que o Izag ele vai precisar entender como superar isso, que é aquela questão de ser a ferramenta. Se o outro fulano vai conseguir superar o Noel, beleza, ele vai ser a ferramenta para aquele outro fulano, porque é ele que vai decidir a vitória pro Izag, é ele que vai ser responsável por vencer. É mais ou menos a ideia dele se aliar ao Kaiser. Não tem problema ele se aliar ao Kaiser, porque se é essa aliança que vai fazer com que ele vença a partida, é isso que o Izag tá buscando, é a vitória e nada além da vitória. Então o Izag ele vai trabalhar ali para de fato fazer as coisas funcionarem de acordo com o desejo dele. E o Ego, quando ele começa a escutar um pouco disso, ele pergunta pro Izag sobre essa questão do divino. E o Izag ele entende que o divino é algo físico, só que o Ego ele não tá tratando isso, ele não tá tratando como algo físico, ele tá tratando como algo imaterial, como algo abstrato, que é aquele momento, aquela sensação que tudo tá conspirando a seu favor, como por exemplo lá em 2013, quando o cara do Olímpia escorregou com um gol aberto, que era só ele empurrar e era título do Olímpia, ou em 2021, quando o Andreas Pereira escorregou e o Daverson saiu cara a cara com o goleiro,
ou naquele bate-rebate ali na área do Chelsea, quando o Guerreiro conseguiu cabecear sozinho e marcar o gol do título mundial do Corinthians. Tudo isso é aquela conspiração que faz aquele time ser campeão. Pô, tinha que acontecer o pênalti defendido pelo Vitor aos 49 do segundo tempo numa quarta de final de Libertadores. Tudo isso conspira pro time ser campeão. É aquela sorte de campeão. E o próprio Ego, ele cita algo muito similar a isso, né? Quando ele era jogador, nós temos o Ego citando como se fosse uma divindade atuando ali, onde tudo dá certo, onde tudo conspira ao seu favor. E o Ego, ele cita aquilo como um momento ali onde ele viveu na carreira dele, que provavelmente foi o ápice da carreira dele. Um momento onde ele conseguiu, durante 7 minutos, onde tudo dava certo pra ele, tudo conspirava pra ele funcionar. E é justamente isso que o Ego tá trabalhando aqui nessa conversa com o Izagi. É algo abstrato, é algo não físico, que não dá pra gente controlar, não dá pra gente trabalhar. Certamente, tá? Eu acredito que tudo isso conspira a favor de X ou Y, no sentido de, tipo assim, quem trabalha, quem faz a parada bem feita, vai ter esses deuses conspirando ao seu favor. Quem faz com que as coisas fluam direito, ou quem trabalha para as coisas fluírem direito, vai ter esses deuses conspirando ao seu favor. E o Ego, ele mesmo fala que durante 7 minutos, quando eu era um jogador, eu tive ali os deuses ao meu favor. Eu senti como se fosse uma experiência única, como se fosse uma força invisível que vai além do flow, além da equação de sorte, onde tudo conspira acima dessas situações. Só que essas situações de flow, de sorte, você pode trabalhar essas situações, você pode forçar essas situações com entendimento do jogo e tudo mais. O Ego, ele vai além, por isso que eu acho que é algo que vai evoluir o Izagi, é o próximo passo, o que vai ultrapassar aquela barreira de gênio e aprendiz talentoso. O Izagi, ele até cita alguns momentos onde ele pode tentar entender o que o Ego tá falando com ele, com a aparição do Bátira na vida dele e até mesmo o momento que ele faz aquele gol contra o Sub-20, que ele cita que as coisas conspiraram ao favor dele, conspiraram pro universo ali indicar pra ele que, olha, esse é o caminho, essa é a pista. Então o Izagi, ele tenta exemplificar a conversa com o Ego usando esses exemplos. E agora nós temos talvez o passado do Ego sendo mencionado, porque depois que ele cita esse momento onde ele teve ali durante 7 minutos o divino ao seu favor, nós temos o Ego falando que Deus não me ajudou mais, tá? Por isso que ele saiu do futebol. E o Ego, ele acaba meio que falando demais e enterrando ali a conversa, encerrando o assunto. E nós temos o próprio Izagi falando que vai conhecer Deus por conta própria. Ele vai conhecer os deuses do futebol por conta própria. Isso é bem interessante e o Izagi, ele já tá planejando com isso, criar ali novas fórmulas, ir além do caminho que ele já trilhou até agora. Nós temos uma parada interessante que quando tem aquele lance do gênio e do aprendiz talentoso, nós temos o próprio Ego falando que o Izagi atingiu um muro. E quem consegue atingir e superar esse muro, consegue trilhar um novo caminho, o caminho ali para o sucesso, para ser o melhor atacante do mundo. E o Izagi atingiu esse muro e superou esse muro. Agora o Izagi tá indo para outro muro, para outra parede, que é a parede de algo divino. Ele vai precisar entender que essa parede é superável, mas como que ele vai superar essa parede? É o outro momento para o Izagi evoluir e eu acredito que o jogo contra a França vai ser o responsável por isso, por fazer com que o Izagi consiga evoluir além. Só que eu não acho que o Izagi, ele vai conseguir evoluir vencendo essa partida, tá? Ele pode não tomar um apavoro, mas ele vai precisar de uma derrota ali para entender esse divino, para ir mais para frente ele conseguir de fato vencer usando esse divino ao seu favor. Rapaziada, foram spoilers mais difíceis de entender, porque foi basicamente fala e fala atrás de fala, então a gente não tem a tradução oficial, então não dá pra gente ter base em nada. Amanhã tem a review e amanhã a gente conversa direitinho em cima disso, belezinha? Rapaziada, tamo junto e é nóis. Fui!